Bem, pessoal, voltamos com as nossas aulas de filosofia. Estamos na nossa terceira aula sobre ética e valores. Hoje nós já vamos falar de ética no mundo contemporâneo, muito parecido com elementos que nós já vimos na aula passada, que a aula passada basicamente tratou da passagem da ética ou da idade medieval para a idade moderna e dos pressupostos da sociedade que foram se modificando. Vários elementos foram introduzidos nesta nova sociedade, a sociedade ela vai ser modificada. Portanto, nós vamos ter um perfil novo ou uma elaboração de uma sociedade com perfis de comportamentos adequados a essa nova sociedade. Logo vão surgir morais e éticas. Por que morais e éticas? Acho que vocês lembram da aula passada que um dos elementos da ética moderna foi diluir os fundamentos. Então, os fundamentos, eu até brinquei com vocês, dizendo que, como uma carta de baralho, que você poderia escolher qual fundamento, qual teoria ou qual modo de ser. E essa diluição vai apontar um caminho de possibilidades. E, claro, como nós também vimos na aula passada, a criação das ciências humanas e sociais, elas contribuem para que, cada vez mais, as alternativas para as penalidades em razão do não cumprimento da moral, ou seja, da ordem, essas penalidades sejam mais flexíveis. E, basicamente, é isso que nós vamos ver nesta aula de hoje. Dizendo que não vai ter muita modificação a ética do mundo moderno, ou a ética da idade moderna, para a ética do tempo mais recente ou do tempo contemporâneo. Não haverá, digamos assim, tantas transformações. E eu espero que na próxima aula a gente termine, neste caso, esta discussão. O mundo contemporâneo vai ter uma imensa saturação de formas, uma profusão de ideologias, lembre da alegoria ao baralho. Claro que é o mundo da tecnologia, cada vez mais dependente da tecnologia. Esse tema da técnica e da tecnologia, ele é um tema da ordem do dia. E um outro elemento importante no mundo contemporâneo, eu diria para vocês, e, claro, corroborando aí com o texto, com o autor, neste final do slide, que o Ocidente já não é mais o que ele era antes. Né? Todos os paradigmas giravam em torno do Ocidente, da Europa. E outros modos de vida, outros comportamentos, outras possibilidades foram aparecendo. E aí, claro, ao aparecer, mais carta naquele baralho que eu falei para vocês. Portanto, o Ocidente já não é mais. Veja, a moral antiga, ela se relacionava com arquétipos, né, com elementos bem fixos, com paradigmas bem estabelecidos, correlatos da ordem cósmica e da organização social e política. Lembre-se da temática central. A moral moderna, ela vem convivendo com o cancelamento das hierarquias, algo que foi muito forte em dois tempos, tanto na Antiguidade como na Idade Média, e com uma série de crises. Várias crises vão acontecer no mundo contemporâneo. Desde crises econômicas, crises sociais, crise de valores, né? Tem uma crise na religião lá, na passagem do século XIX para o século XX, que eu vou tratar desta crise no texto Divisões da Modernidade. O autor lembra muito bem que talvez se possa afirmar que, com o mundo moderno, a antiga vigência dos símbolos fixos, com mais consistência, duradouros, eles vêm sendo substituídos pela tecnologia. Cada vez mais os sinais tecnológicos impactam no nosso modo de ser,
de ver, de estar, não é? De sentir, de se comprometer, de apontar para o hoje, não é? Os símbolos, eles são sinais, sinal funcional, claro que não podemos deixar de reconhecer que a tecnologia, ela é uma aliada do ser humano, não é? Ela, de certa forma, veio para ajudar e ajudar muito a sobrevivência do ser humano, a compreensão do ser humano, a pesquisa, não é, que se faz a partir dos equipamentos com tecnologia. Então, as utilidades tecnológicas são várias. E a tecnologia não só tem um valor estético, no sentido, né, que intui e que nos ajuda a viver e até sobreviver. O que o autor lembra é que a tecnologia também precisa ter conteúdo ético. E só recentemente nós começamos a falar da ética relacionada à questão da tecnologia, principalmente em função dos processos de eleição. Mas mesmo antes disso, não é, a tecnologia já apontava para uma reflexão sobre o seu uso ou o comportamento ao usar os instrumentos da tecnologia. E a tecnologia não é de hoje, né? Desde o início do século XX, que cada vez mais a tecnologia, os equipamentos com inteligência, eles foram avançando. Por um lado, vivemos, sobretudo, na segunda metade do século XX, a partir de 50, uma espécie de época fácil, na qual não são necessários longos aprendizados. Por quê? Não é? Porque a tecnologia nos coloca frente a tudo, com muita, digamos assim, facilidade. Antigamente, para fazer uma pesquisa, para procurar uma informação, isso demorava muito e muito tempo, e despendia uma equipe que pudesse ali estar focada num determinado assunto de pesquisa. Era como diz o próprio texto aí, não é? A base de todo saber era como se fosse, não é, arte. Havia um cuidado especial e um tempo que se levava para poder produzir os saberes que foram sendo produzidos. Mas aí vem a tecnologia, vem os equipamentos, vem essa época fácil, está aí entre aspas, né? E claro que, como está grifado, eu grifei aí no slide, época de improvisação, onde a máquina e a computação, a tecnologia, elas vão cada vez mais substituindo o desempenho humano. E é bem isso que eu vou tratar com vocês no próximo texto, quando eu falar do mundo do trabalho. O mundo do trabalho, ele está passando por uma transformação radical em função da relação ou da ocupação que a tecnologia ela empreende no mundo do trabalho. E aí, claro que vai ser uma discussão, nesse caso, interessante. E que converge com o que o autor desse texto está tratando. Desse elemento mais improvisado, mais rápido, de atenção à necessidade imediata e, claro, deixando de lado, muitas vezes, não só o esforço físico, porque a máquina ela foi substituindo esse esforço físico, tem máquinas que fazem trabalhos de milhares de pessoas, mas máquinas também que começam a atuar no processo, não é, de inteligência ou daquilo que apenas o ser humano tinha, né? Só o ser humano era dotado de inteligência para poder resolver, compreender e explicar os problemas, não é? As soluções. Agora a máquina está tendo essa capacidade também. Então a gente vive
vive a passagem para um novo mundo, ou para um novo tipo de sociedade. E aí, o conteúdo ético ou tema ética, precisa entrar nesta discussão. Claro que a tecnologia é fácil? Não. É um tempo de supercomplicação, de muita organização, de muita burocracia da tecnologia. Claro que essas coisas vão moldando o comportamento, vão determinando como ser deve ser ou como ser é. Eu recentemente vi um documentário na Netflix, e se vocês tiverem Netflix seria interessante que vocês pudessem ver, porque é muito dessa discussão aqui. Deixa eu ver se eu me lembro o nome do documentário. É um que fala das redes sociais. Se até o final da aula eu lembrar, eu coloco aqui. Dilema das redes sociais, o professor. Dilema das redes. Muito obrigado. Acho que todo mundo deveria ver esse documentário, O Dilema das Redes, porque ali, com aquele documentário, casando com o que o autor está tratando nesse texto, e olha que esse texto, ele é um texto que já tem alguns anos de escrita, não é? Casando com esse texto, com essa reflexão, nós vamos perceber que uma nova sociedade, ela vem sendo gestada. Existe uma sociedade nova, essa sociedade que se relaciona com as redes, montada, organizada, direcionada por atos de alguém. O mais interessante do documentário é você perceber que tem alguém ou que tem empresas produzindo gente, produzindo comportamento e produzindo ética. Esse que é o grande elemento do documentário. Não é só a gente se assustar porque as pessoas estão nas redes e tampouco seguir apenas o conselho de uma daquelas pessoas que aparece lá no documentário dizendo que proíbe o filho de acessar a rede social, de não estar na internet. Então, a discussão não é apenas essa, é uma discussão muito mais complexa, porque tem gente sendo elaborada, e não é bebê de proveta. Tem comportamento sendo elaborado. E isso é o mais, digamos assim, terrível, no sentido de fazer, de tentar compreender, a partir daquele documentário, o que é essa sociedade hoje. Não é uma coisa simples e nem é, infelizmente, bacana. Mas o autor do texto aponta para essa necessidade da gente colocar neste tema, que é o tema da tecnologia, e agora eu trouxe aqui o tema das redes sociais, a questão da ética. Como é tão importante, passarmos a discutir a ética em função dessa nova arte de viver, ou deste novo modo operante. É um tempo também, e aí sempre olhando para o tempo mais recente, eu faço ressalvas à dessacralização do tempo recente. Claro que eu tenho que concordar que depois da Idade Média há o processo de dessacralização, mas no tempo mais recente, nos últimos tempos, as confissões religiosas, elas têm tentado, e com sucesso, interferir na ordem social e política. Então, a dessacralização para o tempo mais recente, ela, para mim, não cabe muito. Mas, como o autor coloca, eu termino fazendo essa reprodução do autor. O autor diz que todos esses problemas são correlatos do processo de dessacralização que ocorre no mundo moderno ou na Idade Moderna. A Idade Moderna é bem esse período em que todos aqueles pensadores, todos aqueles cientistas, filósofos, basicamente todos, estavam apontando para uma sociedade que montasse a sua
montasse a sua ordem, a sua organização social política sem o elemento sacro, né? Transformando a sociedade em uma sociedade leiga. Não é à toa que a gente tem a expressão, o Estado é laico. Essa expressão, o Estado é laico, ela é da Idade Moderna. Veja que essa expressão, na atualidade, ela é questionada, especialmente pelo atual presidente da República. Então, é sinal de que tem uma modificação. Né? Tem uma modificação. Veja, tal como na Grécia Antiga, ao passar na expressão de Nestor é um autor, certo? Do mito ao logos, o Ocidente, com o advento da modernidade, passou de um padrão cultural teológico, onde Deus é o elemento divino, para um padrão laico, ou um padrão leigo, daquilo que eu explicava para vocês, que se encaixa bastante na sociedade moderna, que é uma sociedade que tenta retirar a confissão religiosa da ordem política e social. Aí o autor diz, lento e nuançado processo onde entram a burguesia, que é o grupo que eu falava na aula passada para vocês, que gesta, que gere, né, que administra essas mudanças que ocorrem na Europa. Claro que vai ter a crise do cristianismo, essa crise é final do século XIX, início do século XX, a própria crise do capitalismo, nesta passagem e resultante dessa crise do capitalismo, os choques, os conflitos entre os países que dominavam as matérias-primas, o comércio mundial, e aí nós vamos ter a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e depois a própria crise do racionalismo, que, com o advento daquele grupo existencialista, do qual o mais expoente é Nietzsche, vai colocar o racionalismo em xeque, ou seja, vai dizer, olha, nem tudo é razão e nem todas as nossas ações elas são baseadas na razão. Hegel, eu falei de Hegel para vocês na aula passada, ele olha para o social, olha para o econômico, olha para a sociedade civil e sistemas de necessidades, e diz que para essa sociedade, com aquela, vamos dizer assim, com aquele paradoxo, ou com aquilo que não combinava muito, a eticidade absoluta da polis, com a eticidade relativa da própria polis, ele aponta para o espírito objetivo, para o conceito do espírito objetivo, onde a lei a lei e o cumprimento da lei é esse caldo, ou esse alimento desta sociedade. Daí nós vamos ter uma sociedade cada vez mais amparada nesses sistemas normativos, nesses sistemas legais, que serão os indutores do comportamento, consequentemente, os indutores da ética. As ciências sociais, nós já vimos, né? Então, surgem as ciências sociais. Elas vão implicar uma nova visão de ser, uma nova visão das relações do viver humano, e vão trazer para a explicação do ser que vive em sociedade as condições que cercam o ser. Como a ética for anteriormente fundada sobre a teologia e depois sobre a metafísica, agora, a explicação sobre o comportamento humano será buscada onde? Na ciência, e especialmente nas ciências sociais e humanas. A teologia era a ética, especialmente da Idade Média, vocês sabem disso, né? Que os elementos da religião impactavam e definiam o que é certo e o que é errado, então isso ia para a consciência das pessoas que viviam sobre essa égide do sistema religioso, o teocentrismo, e
a metafísica que vem dos gregos, que retorna no Renascimento com Descartes, que aponta para o interior da consciência aqueles elementos indutores ou paradigmáticos que servirão, certo, de condução da ação. Porém, com o surgimento das ciências humanas, nós vamos ter essas ciências cada vez mais ocupando, não é, ou determinando os paradigmas da compreensão e da explicação sobre o ser. Sobre a autocompreensão, né? Porque sempre nós temos a consciência que olha para dentro, né? Que às vezes, como eu falei para vocês numa outra aula, que pesa, né? O chamado peso da consciência, mas também a emissão de juízo de valor sobre o outro. Vai ter confusão? Vai. Vai ter conflito? Vai. Quando eu digo conflito e confusão, é aqui, certo? É na cachola, é na consciência. E eu diria para vocês que a ética é o lugar do conflito. Por que é o lugar do conflito? Porque é ali, não é, onde a consciência vai falar. É lá onde a consciência fala. E claro que quando a consciência fala, ou quando a razão vai falar, ela vai enxergar as diversas matizes, as diversas possibilidades, e claro que, de repente, não é, entramos em parafuso e tranquilamente, entre aspas, podemos trocar o certo pelo errado, o errado pelo certo. E quando as ciências entram, que trazem novos componentes, isso também pode ir, não é, gerando mais conflito na nossa consciência normativa ou na nossa ética. O autor lembra também que no passado, e aí nesse instante eu falei de rede social e disse que as redes sociais elas estão elaborando um perfil novo de sociedade. Aqui, da idade moderna para a idade contemporânea, nesse processo de passagem de um tempo para outro, claro que o liberalismo, a experiência democrática, as ciências sociais, são elementos que vão definir e alterar o perfil do ser humano. Ou seja, se a gente está dizendo que se alterou o perfil do ser humano, nós estamos dizendo que a sociedade foi modificada, ou se criou uma nova sociedade, entramos num novo mundo em termos, não é, sociais e políticos. E claro que isso modifica o ser. Se modifica o ser, modifica a compreensão, a emissão do juízo, a autoavaliação. E aí, o autor fala dessa sociedade nova que aparece, não é? E que, por muitas vezes, complica a compreensão dela mesma, porque ela tem, na vida prática, relações complicadas ou vivências complicadas. Por exemplo, na sociedade moderna contemporânea, você tem que ser dois. Vou ter que ter comportamento diferenciado dependendo da posição ou do lugar que você está. Claro que quando o autor coloca isso, eu lembro para vocês que o comparativo é a ética antiga. A ética antiga não vai ter uma dimensão pública e privada. A ética antiga, ela trabalha com o ser que é homogêneo, é a unidade. Mas vejam o que é o ser no tempo moderno e no tempo contemporâneo. O ser tem uma dimensão pública, o ser também tem uma dimensão privada, e para a dimensão pública e privada tem os seus condicionamentos particulares, ou tem, como diz aí o autor, os planos cada vez mais complicados. A referência aos fundamentos, aquelas referências claras, sólidas e coesas, que você buscava, por exemplo, numa dialética socrática, ali era uma grande referência de compreensão da sociedade,
cede à vez a ideia de relações. E claro que quando cede as relações, depende da relação. Se você coloca depende de, você traz um componente novo que não existia na Idade Antiga, que é, eu acho que uma das palavras-chave desse momento do texto, relativismo. Depende de. Se depende de, não é, o ato ou o fato, não é, ele só ocorre se tiver algo, não é, que faça com que ele ocorra. Senão, ele pode não ocorrer. Ou ele pode ocorrer de maneira diferenciada, porque depende de alguma coisa. Como diz aí no final do slide. A referência aos fundamentos cedeu vez a ideia de relações. Relações que se definem em conexões com condições e fatores. Então, depende de fator tal, depende de condição tal, foi por essas condições e não por aquelas condições. Então, perceba que as compreensões e explicações, elas começam a se diluir, não é? Ou começam, usando aqui um termo de um filósofo do tempo recente, começam a ficar líquidas, começam a ser fluidas, começam a não ser rígidas. Lembra dessa palavra? Rígida. Rígida não é para essa sociedade. Rígida é para aquela sociedade, não é, antiga. E aí vem o tempo dos ismos, né, que o autor lembra. Os relativismos, os criticismos e os diversos ismos que apareceram na sociedade moderna. Com isso, também chegaram as instabilidades, porque não é como nós ficamos boiando entre o que é certo e o que é errado, sem ter uma segurança do que compreendemos, porque vivemos numa sociedade que a velocidade da mudança é inimaginável. Eu sempre comento essa coisa da velocidade da mudança, e para a gente entender essa velocidade, né, deixa eu ver. Eu não queria me levantar, não, mas vou me levantar. Vou me levantar para pegar algo aqui da minha biblioteca. Isso está na minha biblioteca há anos. Não é? Vocês estão vendo o que é isso, né? Isso é uma foto do meu filho. Meu filho hoje tem 30 anos, né? Essa é uma foto do meu filho. Fica aqui na minha biblioteca para lembrar de quando ele era pequeno. Veja, está aqui há uns 25 anos. Então, isso é um elemento, digamos assim, fixo. E a nossa história? A foto que a gente bota na nossa história? Fica quanto tempo? Não é? Percebeu a diferença da velocidade de transformação? Veja, a velocidade da transformação, ela é, não é? A foto que a gente bota hoje já não serve para amanhã, então a gente já tem que fazer uma pose nova, né? Tem que colocar um cenário novo para a gente aparecer diferente, porque, não é? Nós somos essa sociedade que reproduz essa velocidade. Claro, não é que vai impactando, como a gente vai vendo aqui nesse texto, todo o processo de compreensão e de explicação. Então, instabilidade, diluição dos fundamentos, e como ficou dito, que o autor também bate muito nessa tecla, tem muito nesse texto, as ciências sociais, que são as chamadas ciências, não é, da consciência, ou ciências do espírito. Do espírito é porque o autor está fazendo aí uma lembrança do próprio termo que Hegel utiliza quando ele traça um método
ou um modo de compreensão que ele chama de fenomenologia do espírito. As ciências sociais e humanas, elas começaram a se constituir aos poucos com os estudos eruditos iniciados no Renascimento e no humanismo. A partir dali, elas foram, não é, com aquela tipologia, com aquele modo tipológico de ser, elas foram fincando as suas raízes ou os seus alicerces para ser, né? Daí você, como eu falei para vocês na última aula, termos antropologia, sociologia, né, a própria psicologia, a psiquiatria, que eu falei para vocês, que é uma ciência-chave no entendimento do comportamento humano, especialmente porque não tem como, não é, entender, compreender e operar o direito sem pensar na ciência da psiquiatria. Veja, a caracterização desses saberes, né, vale observar, atendia a um espírito simultaneamente sistematizador, que tudo, não é, ia sendo, como vem sendo ainda registrado, claro, hoje, de uma forma diferenciada, esse registro, porém, não é, com um modo bastante diverso, ou, usando aqui a palavra do texto, com um modo bastante relativista, já que cada ciência aponta para um lugar. E muitas vezes não converge, não é o mesmo lugar. Certo? Por um lado, o acúmulo de dados, e aí esses dados vão aparecer fortemente, não é? Em função da etnografia. A etnografia é um ramo da antropologia que vai compreendendo e explicando os grupos humanos, sejam eles antigos ou recentes. A linguística, não é, que, de certa forma, também traz dados novos sobre os povos, e a arqueologia. Vejam que são ciências novas que vão aumentando o cabedal de informação sobre as pessoas e relativizando também essas informações. Por isso que o autor diz, né? Essas ciências novas vão pedindo uma nova ordenação do ser, ou um novo modo de compreender, explicar e ordenar a sociedade. Por outro lado, as diferenças encontradas, diferenças entre formas do humano, confirmam o relativismo já existente e proveniente, em parte, da própria secularização que foi ocorrendo a partir do século XVIII, XVII, XVIII, e especialmente no século XIX, já que o século XIX ele é considerado o século das ciências. As ciências ditas humanas, elas são relativizantes, né? Nós já estamos, né, nesse viés, aqui no texto, claro, né? O autor vem apresentando esse viés. Eu disse para vocês que o autor fala muito das ciências sociais, tenta trazer as ciências sociais para essa compreensão, e aí, apontando para a crise do sistema ético, é importante que a gente diga isso, não é? Então, as ciências ditas humanas são relativizantes, remetem ao social uma série de significações e subsumem para dentro dos contextos os atos dos homens. Acho que disse na aula passada para vocês, né? Os atos, quando ocorrem, eles serão avaliados a partir, certo, de cada possibilidade de avaliação. Posso cometer um crime e esse crime está relacionado ao modo como eu vivi com meus pais na infância. E tem uma ciência que explica isso, e vocês sabem muito bem isso, né? Então, as ciências relativizantes, elas vão, não é, remeter às condições, especialmente sociais, os atos humanos. Como eu disse para vocês,
Não tem como exigir uma penalidade radical de uma pessoa que comete o crime se a culpa não foi totalmente dela. Por isso que eu disse para vocês que só estudando este momento da história do Ocidente, né, que a gente compreende a flexibilização das penas. Senão, né, a gente vai ficar sendo contra, né, flexibilidade de pena sem entender por que ela surgiu. Né? Eu posso até ser contra a flexibilidade de pena. E tem algumas que eu sou contra. Mas eu preciso ser contra, compreendendo por que elas surgiram. Qual a origem? Isso é muito, né, do ensinamento filosófico que nós vimos lá no primeiro texto. Né? Preciso saber o porquê, para depois indicar o para quê. Continua aí o slide. Na ética clássica, as situações eram linearmente definidas com relação às obrigações pessoais e as eventuais culpas decorrentes de atos igualmente pessoais. Você fez, você paga. Errou, pagou. Lá na ética antiga, certo? No mundo contemporâneo, se esbate a figura das obrigações. Sociologia e psicologia social diluem as culpas que passam a ser da sociedade ou ao menos das circunstâncias. Por isso que eu disse para vocês, não tem como você estabelecer na ordem uma penalidade radical, já que a culpa está diluída. Porque as ciências, elas começaram a explicar a sociedade, começaram a explicar as pessoas. E não se esqueçam que quando a gente fala de ciência, a gente está falando de verdade. Ou seja, da verdade. E aí, claro que pode haver questionamento, mas o questionamento da verdade só pode ser, não é, baseada com outra verdade. Porque esse é o fluxo da ciência. Disse-ia que a ética antiga era uma ética da ordem, do cumprimento, certo? Do errou, pagou. Eu sempre gosto dessa frase, não é? A moderna é uma ética da hermenêutica, e vocês sabem o que é hermenêutica, que é o campo que está aberto à compreensão, à interpretação, à hermenêutica. Grande impacto no direito moderno a hermenêutica tem. Não tem como a gente entender o direito sem entender o impacto que tem a hermenêutica no direito contemporâneo. Né? A gente só compreende se a gente estudar hermenêutica. Claro que a hermenêutica, como diz aí o autor, né, com a figura dos deveres e dos direitos fragmentada pelas condições, refratada ou atravessada por diferentes interpretações. Eu posso pedir à psicologia que me diga uma coisa, eu posso pedir à psiquiatria que me diga também, eu posso pedir à sociologia que me diga, eu posso pedir à psicologia, veja, lembra do baralho? Eu tenho ali possibilidades. Eu posso, olha, aconteceu aquele problema ali, aconteceu um crime. E aí eu quero investigar as causas daquele crime. E aí, claro, vai ter o criminoso, vai ter o crime. Criminoso e crime. Aí, não é? É todo um estudo investigativo para saber por que se chegou àquele ato. Com quem chega, não é? Quem é essa figura que comete o ato? Não é só nome, sobrenome e CPF, não é só. É todo o contexto social que a pessoa está, neste caso, inserida. Percebe que muda e que muda muito? Né? Muda muito. Portanto, a compreensão e a explicação, ela se modifica. E aí vem algumas coisas que o autor coloca que eu preciso, inclusive, concordar. Algumas pessoas às vezes não gostam porque eu sou chato quando eu estou
explicando isso. A minha chatice é que quando você vai compreendendo a ética, vai compreendendo essa diluição, essa relativização, você vai também compreendendo a sociedade e percebendo por que que ela está tão ruim do ponto de vista do fim, que é o bem. Por que que a gente está sempre, não é, pensando apenas na gente? E claro que eu sempre vou defender a finalidade e os caminhos para a finalidade. E vou defender sempre a punição. Isso aí já me fez perder amigos que têm paixões políticas partidárias e não compreendem a minha posição quando eu digo, olha, fulano se fez, tem que ser punido. Não é? Não é porque é maior liderança, porque não tem que ter a punição. E não falo isso do ponto de vista de partido A ou partido B. Eu falo, eu falo isso conforme o perfil humano mesmo. Né? Seja quem for tem que ser punido. Quem for tem que ser punido. E não posso apoiar, não é, o errado. Porque eu faço essa reflexão. E aí vem essa coisa, essa palavra que eu deixei aí em negrito, em caixa alta, que a gente chama, né, maiúsculo, a permissividade. Claro que o autor coloca antes da permissividade, não duas coisinhas. Vejamos aí no slide. Na opção entre ética de deveres e ciência social relativizante, ou seja, se eu errei, eu preciso pagar, independente das condições que geraram aquilo, o mundo ocidentalizado tendeu a esta última, ou seja, tendeu para a ciência social relativizante, com alusão fácil aos direitos, fato, e com a crescente permissividade. Olhe, nós vivemos numa estrutura normativa que permite o erro. Quando eu digo permite o erro ser cometido mais de uma vez, para ser mais claro. A gente vive. Não é? Nossa estrutura normativa ela é muito branda do ponto de vista da punição. Então, a gente sabe que se errar, a gente se safa, como eu disse para vocês, que a gente tem umas figuras, não é? Tem gente votando em vereador agora que sabe que se votar naquele vereador, se entrar numa merda, se safa porque o vereador safa ele. Isso é a permissividade. Isso é o sistema da permissividade. Não é? Tem gente que sabe que a lei, como está formatada, permite você errar mais de uma vez. Não é? Qual é a nossa pena máxima? A pessoa que faz o erro cumpre a pena máxima? O que significa um terço da pena? Não é verdade? Essas coisas, elas criam uma compreensão, elas criam um sistema de valor, elas criam um entendimento. E o que é que acontece? Eu sei que se eu fizer alguma coisa, não é? Eu tenho uma série de artifícios para poder me safar. Então, a gente vive sobre a égide de uma sociedade permissiva. E tem vários meios de permissividade, vários meios. Inclusive legais, legais. Não só tem aquele do jeitinho que é entranhado na nossa cultura, da gente conseguir, né? Pam, 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 pelos jeitinhos. Não só tem esse. Tem os normativos, os legais, que nós conhecemos, nós sabemos. Nós sabemos que poderemos, por exemplo, dependendo do tipo de erro, pagar a fiança.
Isso é legal. Isso é legal. Não é? Nenhum apenado é solto porque alguém, né, quer. Eu quero soltar fulano. Eu quero soltar fulano. Aí eu vou lá, abro a cela e solto. Não é assim. Não é assim. Não é? Não é. A lei permite. Eu sempre vejo a galera meter o pau em Gilmar Mendes. Eu duvido Gilmar Mendes mandar ligar para alguém e dizer solta fulano. Eu duvido ele fazer isso. Duvido. Mas a gente trata ele como se fosse assim. Não é. Ele solta porque a lei permite. Tem toda um argumento para a soltura. Um argumento legal, jurídico. Jurídico. Mas a gente não compreende, né? A gente não compreende isso. E a gente não tenta, a gente não consegue fazer a reflexão que é necessária. Ou seja, nós temos tanto uma sociedade que tem no seu hábito os sistemas permissíveis, como nós temos o nosso marco legal, infelizmente. Tem ética que funciona com isso? Claro que não. Aí, não, nós estamos com crise de ética. Estamos com crise de ética por quê? Olha aí a gente descobrindo por quê. Ou seja, porque o modo vivendi, seja o modo não não normativo, né? O modo não é consuetudinário, ou o modo normal, tanto ele aponta para isso, como o modo ordenador, geral, aponta para isso, infelizmente, né? Então, veja, a relativização das responsabilidades contida nas ciências sociais e na psicanálise foi reforçada pela própria literatura, né? O autor lembra, né, com obras onde os porões da subjetividade valem como algo mais humano diante dos esquemas institucionais. E aí a literatura, não é? Ela é mestra em poder criar fatos, criar situações e povoar o imaginário. Povoar, neste caso, a nossa compreensão. Claro que não tem como a gente não entrar ou não estar dentro desses três elementos apresentados aí. Uma sociedade muito subjetivista, em crise e atendendo a apelos axiológicos. Teremos o que é isso. Né? Veja, grande número de autores tem afirmado que a cultura moderna apresenta um peculiar subjetivismo, porque tudo é colocado para dentro, né, da compreensão do ser humano, e o ser humano está muito livre no sentido de poder ruminar e poder, não é, apresentar a sua compreensão, ou proferir a sua compreensão, muitas vezes sem paradigma nenhum para proferir essa compreensão. Os novos padrões culturais e os novos hábitos econômicos implicam uma nova dinâmica social, e nós vimos isso em slides, né, anteriores. E essa nova dinâmica social determina novas concepções, novas compreensões a respeito, né, da vida das pessoas e da própria sociedade. Nós vamos ter, e tivemos na idade moderna e contemporânea, ainda continua, né, essa dissolução das hierarquias. Muitas dessas referências cada vez mais se perdem. Outrora, elas eram vistas como deuses da sabedoria, deusas da sabedoria. Essas referências vão perdendo a sua força, e aí a gente entra numa crise de autoridade intelectual, de autoridade paradigmática, e os nossos últimos paradigmas estão sendo jogados no lixo, porque eles não servem, né? Porque, de repente, a sociedade está criando as suas próprias verdades. E entramos neste campo novo de se narrar a história
de vez de se narrar a história política, infelizmente, não é? Isso vem aconteceu muito fortemente no século XX, e eu diria para vocês que o iluminismo não prepara sistemas de exceção. Lembre-se que o grande marco da Revolução Francesa foi derrubar um tipo de Estado que girava em torno de uma pessoa só. O Luís XIV, ele dizia, o Estado sou eu, e aí vem todas aquelas concepções de Rousseau, de Montesquieu, de Diderot, de Voltaire, para mudar essa relação da sociedade com o sistema organizador, ordenador, legislador, entra o sistema de representatividade, retoma-se o conceito de democracia da Grécia, aperfeiçoa-se esse conceito e utiliza-se esse aperfeiçoamento na prática, só que você chega no século XX e as crises começam a aparecer e as democracias começam a ser, neste caso, não é, negadas. E aí o que mais nós vimos no século XX foram, como está dito aí, né, depois do negrito aí, né, da palavra grifada, das palavras grifadas, as várias nuances do Estado autoritário. Desde as ditaduras mais comuns, oriundas do cesarismo oitocentistas, até o sinistramente chamado totalitarismo, de qualquer monta. De qualquer monta. Certo? Portanto, infelizmente, né, o século XX traz essa crise, traz esse novo composto. E traz, inclusive, não só o século XX, né, o século XXI, traz, inclusive, gente achando que o modo de governar autoritário e de exceção, ele é o melhor. Traz, inclusive, gente apoiando este modo, infelizmente. Veja, o indivíduo. De qualquer sorte, parece que na antiguidade, com o primado do todo sobre as partes, o primado da cidade, né, na cultura clássica, a comunidade se impunha sobre os indivíduos, com suas crenças e normas. A gente tratou bem na primeira aula, né? O indivíduo discrepante ou ameaçador era severamente punido, senão mesmo eliminado. Não se imaginaria facilmente ao tempo de Sócrates uma legislação garantindo direitos para todos e para cada um. Ou seja, a legislação ela é para todos, ela não é para cada um. Lá no tempo de Sócrates. A lei não protege a divergência pessoal. A lei aponta para a responsabilidade comunitária ou para a responsabilidade, não é, social. Do ponto de vista filosófico, parece que a cultura ocidental moderna realmente se ressente do esvaziamento dos fundamentos. Evidentemente, esta expressão pode ocorrer do modo como um pensar filosófico preso a imagens tradicionais vê a diferença entre essas imagens e os novos modos de pensar. Apesar de que os novos modos de pensar nós já sabemos como são. Efêmeros, sem solidez, passageiros. E os modos de pensar antigos são realmente alicerces, pilares e paradigmas. Olhando por esse prisma, claro que vai ter esvaziamento de fundamento, ou esvaziamento de paradigma, esvaziamento de teoria, esvaziamento daqueles elementos indutores para a compreensão e para a emissão do juízo, que foram elementos que foram também colocados pelos filósofos da antiguidade e da Idade Moderna. E aí, na medida em que a cultura moderna se apresenta fragmentar e imutável, confirmamos a crise de fundamentos, no sentido de uma relação existencial com crenças maiores e com imagens transcendentes. Neste caso, e aí é uma pergunta interessante do autor,
Ou seja, retirar isso da gente, ou retirar isso da sociedade, retirar os pilares dos fundamentos. O autor pergunta, não seria uma decorrência a própria orientação axiológica no pensamento do século XX? Ou seja, não já estaria premeditada no pensamento do século XX se afastar ou até mesmo eliminar esses grandes pilares? A dissolução das hierarquias e de certas referências que outrora se faziam como devoção, a palavra aparece pela segunda vez, né? Tem ocasionado, dentro da chamada crise de autoridade, uma mudança no próprio modo de ver-se e narrar-se a história política. Na tradição da historiografia política, é constante a referência à relação de determinadas figuras com seus mestres, tal ou qual estadista, tendo seus méritos relacionados com o modelo que o antecede. Na sociedade atual, os nossos mestres, Trump, Bolsonaro, imagine, né? Outros aqui, né? O cara lá da China, eu não sei o nome, o cara da Coreia, o Putin, né? Como é o nome daquele? É o Johnson, lá, é Johnson, né? Boris Johnson, da Inglaterra. Qual a ligação que essas figuras têm, certo? Com os modelos que o antecedem? Nenhuma. Né? Tem um novo modo, né, de se narrar a história política que também se perde dentro, certo, desta concepção integral de um modelo, neste caso, integral, que determina, né, a ligação entre o passado, o presente e o futuro. Hegel, mais uma vez Hegel volta, porque o autor gosta, não é, de Hegel, e não tem como, eu disse para vocês na aula passada, que Hegel, ele é base para que a gente entenda a sociedade mais recente, especialmente a ordem da sociedade, na sociedade mais recente. Então, Hegel é muito chave nesse sentido do entendimento. Inclusive, estudamos quase nada. Tratamos quase nada e, né, eu espero que vocês, em outras disciplinas, possam ouvir falar desse moço. Eu espero que vocês possam ouvir falar, não só aqui na filosofia. Então, vejam, a atribuição de uma racionalidade intrínseca à natureza, objeto das ciências que em seus dias se reestruturavam, de um lado, né? Então, você tinha umas ciências que focavam o ser e sua racionalidade e a capacidade que tem a racionalidade de definir o comportamento. Portanto, tinha um caminho ali com a racionalidade. E esse caminho, ele vem lá desde os gregos. Sempre me lembro de Sócrates, né? Com aquela filosofia do autoconhecimento e do controle sobre as vontades. Sócrates, depois de Sócrates, Tomás de Aquino, né? Ele era muito, na filosofia religiosa, ele tratava muito desse controle, né, das vontades. Só que no mundo real, é o outro lado, que diz aí o slide, o mundo real parece um mundo que está entregue à desordem. Ou um mundo que experimenta não a racionalidade, mas a irracionalidade. Claro que, tomando este paradigma da destruição da ordem e da entrega à irracionalidade, não tem outro caminho senão a coerção. Senão, cada vez mais, a ordem. Ou, neste caso, a imposição da lei. Só que aí
não é? Eu diria para vocês que essa solução, que é a solução da imposição da ordem, pode ser uma solução paliativa, porque não resolve o problema na raiz, não resolve o problema na sua origem. E cada vez mais já, né, que a irracionalidade, a desordem, ela campeia cada vez mais. Por isso que não me assusta, de repente, chegarmos a ter pensamentos de defesa de estados cada vez mais autoritários. E o caminho não é esse. Lá no livro de Foucault, no próprio texto que a gente vai falar de Foucault, que é um texto, depois do texto de Ética e Trabalho, o Foucault vai dizer, não é, claramente, não tem como você estabelecer uma ordem na sociedade com um sistema punitivo constante, porque aquilo cria, não é, uma oposição ao sistema punitivo. E aí, quanto mais se pune, se bate, se proíbe, mais cria naqueles que serão vítimas desse processo, cria uma oposição, cria uma contra-resposta a esse modelo. Portanto, a saída não é essa. E aí o autor vai fazer umas perguntas interessantes e que eu não sei se tem respostas, já que a gente vive a crise na sociedade contemporânea, não é? A referência nos leva a questionar outra vez a falta de racionalidade no mundo humano hoje, no sentido de carências de fundamentos unitários. Referências transcendentais mais ou menos incontestes, como as que existiam em outros tempos. A ética permanece como um conceito impreciso, emergente nas alusões genéricas à criminalidade, à corrupção política, aos limites da competição econômica, mas não é só isso. Lembra que eu disse para vocês que é preciso a gente compreender mais coisa? E aí, de repente, falta de ética. Né? Essa expressão que é tão comum hoje. Mas é falta de ética por quê? Onde está a origem dessa falta de ética? É o grande nó que devemos desatar. Mas como é que a gente desata esse nó? Fazendo o estudo, a investigação e a compreensão. O que aconteceu com a sociedade? Para que, de repente, não é? Nos limitemos a usar essa expressão, falta de ética. Entretanto, tendo fixado linhas atrás a alusão ao que Hegel dissera sobre racionalidade e não racionalidade no mundo moderno, pensemos no que seria um mundo social dotado de racionalidade. O que seria esse mundo? Que é o mundo perfeito. Certo? Ordem, estruturação, adequação entre meios e fins, proporção justa entre atividade e valores, legitimidade do poder, estabilidade. Ao esboçar esta lista de componentes certamente imperfeita, estamos aludindo implicitamente a ideais sociais genéricos. Mas, em tese, esses seriam os elementos importantes para a gente pensar a sociedade. Ordem, estruturação, adequação entre meios e fins, proporção justa entre atividades e valores, legitimidade de poder, estabilidade. Isso é o ideal de sociedade. E aí vem o nó. Ou vem o problema. Cabe perguntar de novo, todavia, se pode aplicar modelos racionais genéricos de vida que abranjam a dimensão ética e plano econômico, político e cultural a coletividades constituídas por milhões e milhões de habitantes. Pode-se planejar a qualidade de vida ao mesmo tempo em que democracia, justiça social e ordem estável para enormes coletividades? Pode-se fazer isso?
Aí o autor vai dizer, é difícil, dificilmente. Perceberam que encontramos um nó? Tem vários nós. Perceberam que encontramos um nó, que eu não sei que se a gente desata esse nó? Na aula passada, eu falei para vocês de uma diferença fundamental da, da aplicação do ethos, da ética e da moral entre uma Atenas, uma cidade grega, e acho que eu utilizei São Paulo. Eu falei de São Paulo. Mas poderia ser Cidade do México, poderia ser Tóquio, Nova York. São Paulo está mais próximo da gente. Atenas, com um pouquinho de gente. Pensemos numa cidade de 500 pessoas, de 1.000 pessoas. Pensemos num lugar com 1.000 pessoas. Pensemos num lugar com 20 milhões. Aí eu disse para vocês, são 1.000 modos de ver a vida, 1.000 modos de entender a política, 1.000 modos de se alimentar, 1.000 modos de rezar, 1.000 modos de tudo. A diversidade, a pluralidade, as diversas compreensões, o baralho que cresceu neste lugar. Ele vai dizer, olha, uma coisa é aqui, nesse lugar pequeno. Outra coisa é aqui, nessas megalópolis. Ele vai dizer dificilmente. E aí eu disse para vocês que pense numa dificuldade de desatar esse nó, porque a gente não vai diminuir a quantidade de gente nessas cidades. Então, essas cidades vão ser ou vão ter pessoas menos éticas. Fato. Os índices de violência, de assassinato, de roubo, de estupro, não é? de violência contra a mulher, racismo, esses índices maiores são onde? Em que tipo de lugar? Não são em lugares pequenos, não é verdade? Por isso que eu disse para vocês, nó difícil de desatar, porque você não vai dizer, ó, gente, agora a gente vai, essa cidade aqui que tem 20 milhões de habitantes, vai ter só 1 milhão. A gente não vai fazer isso. Isso não vai acontecer. Não é verdade? Então, não nesses lugares, teremos ainda que conviver com essa problemática. E aí vem a explicação, né? Do que eu estava falando. Temos, pois, o excesso de população como um pesadíssimo distúrbio diante da viabilidade de padrões éticos. A massificação, fenômeno não só quantitativo, mas também estrutural e qualitativo. Aí eu falei para vocês, são 1.000 coisas. Você tem 20 milhões de pessoas, fenômeno quantitativo, mas tem 1.000 modos qualitativo, mas também estrutural, né, qualitativo. Quebra uma série de formulações clássicas, que, na verdade, são as ideias éticas por antonomasia, que é uma figura de linguagem caracterizada pela substituição de um nome por outro, ou seja, quebra, certo, com todo sobre a parte. Porque aqui as partes, elas se sobressairão. A imensa população das megalópolis não há como governar inteiramente. Essa imensa população desmonta e destrói aqueles modelos da antiguidade. Ali é o homem massa. É a pessoa que nem se identifica como tal, é a pessoa que não conhece os seus vizinhos. É raro você encontrar alguém conhecido dentro de um metrô, né? Quem já andou em São Paulo, você fica ali, eita, será que eu vou ver fulano? Será que eu vou ver ciclano? Raro, né, você encontrar alguém conhecido.
porque é o homem-massa. Onde situar padrões e normas dentro de sociedades onde coexistem valores opostos? Não pela presença da tolerância, que podemos até ser tolerantes, podemos até, mas pela dispersão das estruturas. Porque as estruturas são dispersas, elas não são coesas, elas não convergem. Portanto, o modelo clássico de ética se esvai, torna-se líquido, fluido, e não tem como, não é, funcionar neste tipo de sociedade. Evidentemente que a modernidade trouxe coisa muito valiosa, não só os progressos técnicos, a liberdade crítica é algo valioso, o relativismo também, em parte, pluralismo, já pensou, né, se não tivéssemos pluralismo étnico, político, religioso, se fosse uma coisa só, né? Então tem coisas ali muito valiosas. Mas tem preço, liberdade tem preço, pluralismo tem preço. Veja, né, a liberdade crítica contribuiu para aumentar o baralho. E quanto mais possibilidade, às vezes possibilidade nenhuma, é o que diz aí, não é? Correlato da diluição das certezas fundantes que alicerçavam o universo social antigo. E aí, passamos, a sociedade odierna, ela passou a conviver com os meios de comunicação e agora com as redes sociais, né, que também são meios de comunicação e de informação. Também tem seu valor. Presta informações que abrangem o planeta inteiro. Poderia ter mais utilidade pedagógica. É mais para fazer intriga hoje, né? Meio de comunicação é mais para fazer intriga, intriga política, né? Cada rede agora tem um político de estimação. Terrível isso, né? Que termina a linha editorial dos jornais servindo a um interesse particular político. E aí lasca com a população que não tem as condições para poder filtrar as informações. E aí, claro, né? População gado de meio de comunicação, infelizmente, né? Meio que desabafa isso. Mas os meios de comunicação também têm a vulgaridade, tem os interesses econômicos. Quem foi que disse que meio de comunicação quer educar a população? Quem foi que disse que meio de comunicação quer consertar o paradigma que bagunçou em relação ao que é certo e o que é errado? Estamos em crise de época. Quem disse que o meio de comunicação quer apontar para o ethos? Manipulação de público, valores que são nos oferecidos de forma distorcida. É o que mais, né, a gente tem. E os anúncios? E os anúncios que tem? Os comerciais que tem? Em nossas diversas fontes de informação, seja na TV paga, na TV aberta, no Facebook, não é? No Instagram. Filosofia do êxito. Queremos ter as melhores coisas. E não estou nem aí para os outros, porque eu quero, primeiro, como eu disse na aula passada, primeiro o meu, segundo o meu, terceiro o meu, quarto o meu, quinto o meu. Os outros que se explodam. Mesmo porque eu não estou pensando no amanhã. Então, é essa filosofia do êxito pessoal que quebra com aquele valor que é tão importante, que é o valor da solidariedade, da comunidade. E pense, nós não vivemos sem comunidade, nós não vivemos sem gente, mas a gente faz o contrário, porque todas as nossas ações apontam para a individualidade. E depois a gente tem que crescer o muro. E a gente tem que melhorar o sistema de segurança, tem que colocar a cerca elétrica.
E cada vez mais a gente está ali, né, enclausulado dentro de casa. E se tiver uma desgraça de pandemia, pronto. Aí que a gente fica dentro de casa mesmo, com tempo para poder alimentar essa filosofia do êxito. Com tempo. Porque a gente tem que acessar esses meios para a gente ver o que está acontecendo lá fora. Quem está proibido de sair de casa. Aí tome a Amazon nos vender. Como cresceu a Amazon? Tome ela nos vender coisa. Por quê, né? Olha, não tem outra coisa a fazer, então estou aqui. Estou com o espírito impregnado dessa filosofia do êxito. E estou sendo bombardeada com coisa. Tome a comida chegar na minha porta. De manhã, de tarde e de noite. E a gente sabe que tipo de comida chega na nossa porta. Não é verdade? A gente sabe. Quando eu digo tipo, aquela comida que nos lasca. Que lasca com o nosso intestino, com o nosso estômago. Não é verdade? Com a nossa garganta, com a próstata. Lasca. Infelizmente. E aí a gente vai vivendo nessa sociedade sem compreender. Certo? Ou sem olhar para esse elemento mais largo, infelizmente. Né? Claro que, como o autor vai colocar aí, a família passou por modificação, né? Saiu daquela instituição sagrada, foi para o contrato, falei para vocês da racionalidade, entra em crise, e aí várias ideologias que vão impactando na própria sociedade, movimento hippie, feminismo, e outros, não é? As novas perspectivas, nesse caso, que vão surgindo. E acho que já falei isso para vocês, não é? Que, como a gente vive numa sociedade tão desgraçada, desse ponto de vista do não cumprimento em função da própria crença que a gente deve cumprir para que a sociedade ela aponte para o bem e que ela seja o bem e que a gente viva bem, que quando a gente faz o certo, não é normal. Quando a gente faz o certo, não é normal. Como diz aí, né? Temos que o significado ético dos comportamentos se sai do plano da normalidade para o desvio. E aí, claro, é absorvido pelo aspecto policial ou pelos programas de interesse jornalísticos, que inclusive vão dar prêmio a alguém que encontrou uma bolsa com dinheiro e devolve. Vamos premiar fulano. Ele vai lá num programa de auditório, domingo do Faustão, porque ele foi honesto. Ele encontrou 35 mil reais no cofre e, né, avisou que o dinheiro não era dele. Ou seja, se o dinheiro não é meu, é natural que eu diga não é meu, tenho que devolver. Tenho que devolver. E a gente hoje acha, não é? Um absurdo isso, né? Ou seja, o absurdo, o que é certo a gente acha um absurdo. Porque virou, né, como diz aí, a normalidade virou o desvio. Esses temas do pragmatismo e do hedonismo eu vou deixar para, não é, a próxima aula, para que a gente conclua essa discussão sobre ética e valores.